Eu gosto muito dessa palavra e da especificidade que ela nos traz nesta noite. Assim como o texto que nós lemos, esta mulher, ela foi acometida por uma tragédia familiar, a morte. E nem sempre a morte, ela diz, ei, estou chegando. Muitas vezes a morte, ela chega de uma maneira repentina, sem avisar, sem deixar aviso, sem permitir ao menos que alguém se prepare. Essa mulher acometida por uma tragédia, um imbróglio familiar dentro da sua casa. O marido falece, e quando o marido falece, o sacerdote da casa, uma dívida aparece. Quando o marido falece, uma dívida aparece, porque perdeu aquele que era o sustento de dentro do lar. E como se não bastasse uma dívida aparecer, agora também tinha um credor que estava na porta da casa desta mulher cobrando-lhe uma dívida. E eu já quero abrir um parênteses: nem todo credor que bate na porta da minha e da tua casa é enviado pelo demônio, é enviado por Satanás. Tem credor que bate na porta da minha e da tua casa com a permissão de Deus. Se eu tenho uma dívida, é lícito que eu pague esta dívida. Esta mulher, o marido falece, uma dívida aparece, o credor está na porta da sua casa, porque é lícito que pague as suas contas. O credor está cobrando, e o problema desta mulher não é ter. O problema desta mulher não é que ela não tem. O problema desta mulher é que o que ela tem não é o suficiente. Isso me lembra muito bem aquelas 10 mulheres, as 10 virgens. Todas elas possuíam azeite. As prudentes, 5, carregavam uma lamparina com azeite em uma mão. E na outra mão, irmã Camila, na outra mão carregavam uma reserva de azeite. E as imprudentes, irmã Camila, também possuíam em uma mão uma lamparina com azeite. E a outra mão, irmã Camila, andava balangando. O problema dos dias atuais é que a gente quer aparentar ter, mas a gente não quer pagar o preço para possuir. O problema é que a gente quer ter, mas a gente não quer se ocupar. O problema é que a gente quer carregar, mas a gente não quer pagar o preço do esforço para ter. A gente precisa entender que para nós sermos mulheres cheias da presença de Deus, nós precisamos despender de algumas coisas e fazer alguns esforços para que as nossas lamparinas se mantenham acesas. Essa mulher está numa situação difícil, qual? O marido falece, a dívida aparece, o credor está na porta da sua casa. E você já viu quando o credor ele vem para cobrar alguém? Eu não sei como que é aqui em Contagem, eu não sei muito bem como que é em Betim, mas lá em Barretos, interior de São Paulo, eu sei. O credor, quando ele vem para cobrar alguém, ele vem para passar vergonha. Ele vem para te rechaçar. Pode ter campainha, pode ter interfone. Ele aperta a campainha, aperta o interfone, bate palma, bate no portão. E ainda pergunta para aquela vizinha de 5 horas da manhã, está na calçada: Camila Madeira mora aqui? Como que dizer, não errei de endereço não. É ela mesma que eu vim cobrar. Quem é que quer ter a vergonha de um credor batendo na sua porta? Quem é que quer ter o constrangimento de um credor batendo na sua porta? Mas tem horas que o Senhor, Ele permite que o credor bata na porta da nossa casa. Para quê? Para que a gente se lembre daquilo que a gente tinha que ter muito e só tem um pouquinho. Vou dizer de novo. Tem hora que o Senhor, Ele permite o credor do desemprego bater na porta da nossa casa. Tem hora que o Senhor, Ele permite o credor do desentendimento bater na porta da nossa casa. Tem hora que o Senhor permite o credor do afastamento dos filhos bater na porta da nossa casa. Para quê, irmã Camila? Para que a gente se lembre daquela reserva que a gente tinha que ter muito e só tem um pouquinho. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ei, como é que estão os níveis de presença dentro de você? Como é que estão os níveis da presença de Deus dentro de você? Dura coisa é quando vem uma demanda de problemas sobre mim, quando vem uma prova, quando começa o tempo a escurecer, está vindo um vendaval, o temporal vem aí, e a demanda interna que eu tenho para enfrentar esse problema só está um pouquinho. Tem tão pouquinho. Está quase acabando. Porque a gente vai negligenciando o nosso momento, negligenciando o nosso contato. Principalmente porque nós mulheres, nós somos tão atarefadas. A gente anda num ritmo de tarefa, de produtividade gigantesco. E quando a gente vê, a gente está produzindo por fora, produzindo para os outros, mas dentro da gente só tão pouquinho. Os nossos níveis inteiros só tão pouquinho. Aí de repente o Senhor tem que permitir o credor bater na porta da nossa casa
como que dizendo, lembra daquilo que você devia ter. Lembra daquilo que você devia ter. Aquela mulher desesperada, ela faz o quê? Ela vai para o lugar ideal. Ela vai atrás do profeta, vai para o ambiente de culto. E ela chega na frente de Eliseu, e Eliseu ele não é qualquer profeta. Eliseu ele é profeta. Se naqueles tempos já era difícil uma mulher se aconselhar com um homem, imagina nos tempos de hoje. Aquela mulher, ela se sente confortável o suficiente para ir atrás do profeta e contar para ele o que está acontecendo. Aquela mulher note, ela precisa de um milagre urgente, talvez mesmo que muitas pessoas entraram aqui procurando, precisando. Ela vai desesperada, e o desespero dele é tal ponto, que quando o profeta olha para ela e pergunta o que ela tem, ela já diz que ela já não tinha mais nada. Ela vai para o culto, ela vai para o ambiente de culto, procura o profeta. O que é profeta, irmã Camila? O profeta não é aquele que revela apenas o seu CPF, o seu RG, e nem diz o que vai acontecer com você amanhã, porque se não tem estrutura de viver hoje, quer saber o que vai acontecer amanhã, para quê? O profeta é aquele que te instrui, é aquele que te dá uma palavra, é aquele que faz você, ensina você a andar com as próprias pernas. Quem é profeta? Teu pastor. Porque um dia o Senhor ele ficou bradando aos meus ouvidos a tarde inteira: pastor é a roupa que Deus veste, pastor é a roupa que Deus veste, pastor é a roupa que Deus veste. Eu falei, como assim? O Senhor ele disse para mim assim: ué, você acha que todo culto eu estou lá, você acha que eu estou vestido do quê? O problema é que você não consegue me reconhecer no teu pastor, mas todo culto eu estou lá, vestido dele, usando a boca dele para falar contigo. Qual que é a tua dificuldade em entender? Aquela mulher ela vai para um ambiente de culto, olha para o profeta Eliseu e ela diz: ei, meu marido era teu servo, morreu, e agora tem um credor batendo na porta da minha casa. Se eu já não tinha muita coisa, agora eu já não tenho quase nada. Por quê? Porque agora os meus 2 filhos estão sendo ameaçados a serem tirados de mim também, para que eles fossem levados para trabalhar até que a dívida fosse paga. Eliseu olha para ela: profeta. Aquela mulher talvez entrou ali precisando do quê? De um milagre urgente. Mas naquele dia o Senhor queria dar para ela muito mais do que um milagre. O Senhor queria dar o quê? Um relacionamento. Muita coisa muda na vida da gente. Muda quando? Quando a gente entender que muito mais do que um milagre, a gente precisa ter um relacionamento. Porque quando você tiver um relacionamento, você vai entender que é um milagre que vai correr atrás de você. Eliseu, quando ele olha para ela, eu acho incrível que ele diz assim: que te hei de fazer? Como que dizendo, sou um ser humano comum como você. Eu posso fazer o que por você? Ou seja, o seu pastor, ele é teu pastor, mas tem problema. A irmã Kelly é dirigente do círculo de oração, está à frente do círculo de oração, mas é a irmã Kelly. Que te hei de fazer? Eliseu, ele continua: declara-me o que é que você tem na tua casa. Eliseu é profeta. Eliseu, ele olha para aquela mulher e pergunta para ela: declara-me o que é que você tem em casa, como que dizendo, eu posso até ser profeta, mas o que vai acontecer com você não vai acontecer a partir do que eu sou, vai acontecer a partir do que você tem. O que é que você ainda tem nesta noite? O que é que tem aí dentro de você nesta noite? Ainda tem um cadinho de esperança? Ainda tem um pouquinho de azeite? Bota a botija para cima, porque se colocar à disposição, o milagre ainda pode acontecer. Deus ainda multiplica, Deus ainda aviva, Deus ainda renova, Deus ainda transforma, Deus ainda muda, Deus ainda pode fazer. Mas não vem aqui depender do profeta, não. Tem que vir aqui para depender de Deus. Lembra do paralítico lá na beirada do tanque? 38 anos. Eu sou contadora, gosto de fazer conta. Faz o seguinte: Lucas vai dizer que Jesus passava por ali desde os 12 anos com seus pais José e Maria. Aquele homem estava no tanque há 38 anos. O ministério de Cristo aqui na terra foi encerrado com 33 anos e meio. Quanto tempo Jesus passou, olhou aquele homem naquela situação e não fez nada por ele? Ei, porque todas as vezes que Jesus passava, aquele homem estava olhando para Jesus? Não, estava olhando para quem? Esperando um anjo. Todas as vezes que Jesus passava, aquele homem estava olhando para quê? Para o movimento. Ei, o Senhor está dizendo assim: ei, para de colocar a expectativa no lugar errado. De repente Jesus chega na frente dele e olha para ele e diz assim: quer ser curado? Aquele homem começa a inventar uma desculpa, como se Jesus não soubesse o porquê, o para quê, como ele chegou ali. Jesus já sabia. Aí aquele homem começa a inventar uma desculpa: ó céus, a vida, ninguém liga para mim, ninguém me ajuda, eu sou pobre, coitado. Ninguém olha para mim, ninguém está nem aí comigo. Sabe o que é, Jesus? É porque todas as vezes que chega na minha vez, vem um aqui, joga o outro, pega o outro, ninguém me ajuda. Não
Imagina Jesus olhando para ele e dizendo assim: rapaz, não está entendendo o que está passando na tua frente, não? Hoje eu não estou passando na tua vida para te jogar. Te jogar já tem um monte de gente. Hoje eu estou passando na tua vida para te levantar. É para te pôr de pé. Quando eu passo, eu não passo para jogar. Eu passo para levantar. Na vida de alguns eu mando anjo. Na vida de alguns é movimento. Mas na tua hoje sou eu que estou passando. Mas na tua hoje sou eu que estou passando. Mas na tua hoje é Jesus que está passando. Tudo muda. Eliseu profeta, olha para aquela mulher e não obstante, ela faz a mesma coisa que aquele homem na beirada daquele tanque fez, dá desculpa, entra no vitimismo, no coitadismo. Eu, tua serva, não tenho nada em casa, pedi para você deixar tua Bíblia aberta, lê aí, eu, tua serva, não tenho nada em casa, tem uma vírgula. O que é uma vírgula, irmã Camila? É uma parada, é um respiro, é uma pausa no texto. Quando essa mulher ela diz, tua serva não tem nada em casa, Eliseu poderia muito bem ter interrompido ela. Eliseu poderia ter dito muito bem: tadinha, não tem nada, vou ver se eu faço alguma coisa contigo. Ah, peraí, não tem nada, vou pedir para as irmãs do círculo de oração fazer campanha contigo. Ah, peraí, vou pedir para o pastor fazer um gabinete lá na tua casa. Eu vou pedir para a Super Gospel visitar teus filhos. Eliseu não interrompe. Eu, tua serva, não tenho nada em casa. Eliseu continua olhando para ela como que dizendo: lembra, alguma coisa tu tem que ter. Você precisa ter disponibilidade para fazer alguma coisa. Aí ela lembra que a prova tem hora que faz a gente se lembrar. Ah, lembrei, eu tenho uma botija lá em casa com um pouquinho de azeite. Eu tenho uma botija em casa com um pouquinho de azeite. Eliseu dá para ela uma revelação? Não, Eliseu é profeta, teu pastor. Ele dá para ela o quê? Uma instrução. Eliseu dá uma revelação? Não. O que Eliseu dá, gente? Eliseu, ele dá uma instrução. Palavra. 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 Sabe qual que é o problema? O problema é que tem muita mulher que não quer andar na profundidade, gosta de andar na reserva. Você já viu um tesouro nas margens de um rio? De jeito nenhum. Se você quiser encontrar um tesouro, você precisa mergulhar em águas profundas. Chega de sermos mulheres rasas, de viver só na reserva, só no tantinho, só no pouquinho. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Parece que ama estar no vale da sombra e da morte. A gente tem que entender que através da palavra de Deus a gente precisa subir o nosso nível como mulher. E só sobe o nível como mulher quem se aprofunda e entende aquilo que Cristo quer falar com ela. Eliseu não dá para ela uma revelação, Eliseu dá para ela uma instrução. Ei, faz o caminho de volta, bate na porta de todos os teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Entra para dentro da tua casa e você vai ver o que vai acontecer. Aquela mulher poderia muito bem ter ido para a casa dela, fechado a Bíblia, terminou o culto, colocado a cabeça no travesseiro e roncar. Não! Veio para o culto, pastor, pegou a palavra, sentou na tábua do coração e falou: eu vou lá fora, eu vou colocar em prática no campo da minha prova. Eu vou colocar em ação a minha prova. O problema é que o Senhor, ele vem aqui vestido de pastor para falar com a igreja. Aí tem gente que parece que ouve, mas está tão distraído, está vivendo num loop assim infinito. E parece que a palavra já não faz mais efeito, já não quer mais obedecer, já não quer mais ouvir, os ouvidos não estão apurados. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ouvir isso aqui, ó. Entender o que a instrução está sendo dita para nós. Lembra daquele homem que o Senhor cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos dele, ei, e ainda olhou para ele e disse assim: vai no tanque, lava-te, vai de jeito. O homem era cego, e você já não enxergava nada, agora com o lodo nos olhos estava vendo a coisa que não era. E mesmo assim, Jesus é bom? Claro que não. O Senhor poderia ter falado assim: não enxerga, né? Não enxerga, não vê,
ajudar, alguém vai te levar para lá. Não! O Senhor só deu uma palavra de comando e disse para ele: vai e lava-te. Aquele homem não ficou parado no mesmo lugar. A deficiência daquele homem não foi um bloqueio para ele, porque a deficiência era no corpo, mas não era na mente dele. Quem sabe, na cabeça dele, quem sabe ele pensou assim: não importa se eu não enxergo, mas se ele me deu uma palavra, ainda que eu não enxergue o caminho na minha frente, mas quem sabe, porque se lâmpada para os meus pés é a tua palavra, então é sobre a tua palavra que eu vou caminhar. Ainda que eu não saiba como vai ser o dia de amanhã, ainda que eu não enxergue o caminho à minha frente, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, não é conforme vai parando, não é conforme vai retrocedendo, é conforme vai andando, é conforme vai avançando, é conforme vai se encorajando, mas vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Aquele homem não parou sobre a palavra de Deus, ele obedeceu e caminhou, ele seguiu. E tinha um mistério, tinha. Aquele homem não caminho de jeito nenhum, porque quem segue a palavra, quem ouve a palavra, nunca erra o caminho. Tinha um tanque, ele precisava chegar até lá, chegou. O milagre foi feito de dia. Quando aquele homem chega no tanque, imagina, quem você quer ver primeiro? O sol, a lua, as estrelas, quem te curou, teu pai, tua mãe, Jesus. Mas aquele homem, quando ele chega no tanque, o raio de sol batia naquelas águas se tornavam um espelho. Imagine, até aquele dia, na cabeça daquele homem, até aquele dia, ele só se conhecia pela boca dos outros. Até aquele dia, olhavam para ele e diziam: deficiente. Até aquele dia, quantos rótulos ele não ouviu de si mesmo. Mas quando ele banha naquelas águas, quem ele enxerga? Ele mesmo. Quem ele vê primeiro? Ele mesmo. Enxergando, contente e jubiloso, vai para junto dos dele, para contar: estou enxergando, estou vendo. A Bíblia vai dizer assim que os dele, de longe, quando ele estava chegando, não o reconheciam. Ei, aquele homem trocou de roupa? Não. Aquele homem cortou o cabelo? De jeito nenhum. Tomou banho? Não. O que aquele homem fez? Se enxergou. Sim. Quando você começa a entender a tua identidade, o teu posicionamento no Senhor. Ei, mulher, quando você olha para dentro de você e começa a entender quem você é em Deus, nem o teu inimigo te reconhece mais.